Olá, tudo bem? Meu nome é Vanessa André, sou professora de Processo Civil. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre o cumprimento da sentença. A gente começou lá no artigo 513, a gente falou sobre as noções gerais ali do cumprimento de sentença, a gente já viu cumprimento provisório da sentença e agora a gente vai estudar cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa no 523. E vamos ver aí o que o 523 traz para a gente. No caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa ou cumprimento definitivo da sentença, far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para a gente voltar na lousa que a gente já tinha começado a fazer uma linha do tempo. E eu vou iniciar novamente. Aqui a gente tem uma sentença, título executivo judicial, que está ali no 515 do CPC. Com a sentença e o trânsito em julgado dela, termina a fase de conhecimento, inicia-se a fase de cumprimento de sentença. Cumprimento da sentença, que começa no 513 do CPC. Certo? Aqui, quando a gente está falando do 523, que é a exigibilidade, que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa, a gente está falando que vai dar início a requerimento do exequente. É isso que diz o 523. Logo, o juiz não vai praticar o início dessa fase de ofício, mas isso a gente vai ver depois, que tem uma exceção, que é o 536, tá legal? Então, aqui é requerimento do exequente, inicia-se essa fase de cumprimento da sentença. Aqui, o devedor, a gente vai ver que ele vai ser o quê? Intimado na pessoa, seu advogado, e aí a gente vai ver alguns meios. Para quê, gente? Pagar o débito em 15 dias. Vamos lá? Aí a gente volta aqui quando a gente chegar nesse momento, tá legal? Então, gente, o 523 está dizendo aí que ele é intimado para pagar o débito em 15 dias. Vamos lá para o próximo, que diz aí, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, que é de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários de advogado de 10%. Parágrafo 2º. Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no parágrafo 1º incidirão sobre o restante. E o parágrafo 3º diz que, não efetuado tempestivamente, o pagamento voluntário será expedido desde logo mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Continuando, gente, eu já vou voltar lá na lousa, mas só para a gente ver, o requerimento previsto no artigo 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter nome completo, número do CNPJ ou CPF, do exequente e do executado, observado o disposto no artigo 319, que são os requisitos aí da petição inicial. O índice de correção monetária adotado, os juros aplicados e as respectivas taxas. Ainda, o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados. A periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados, indicação dos bens passíveis de penhora sempre que possível. Parágrafo 1º do 524 diz aí que quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, do executado será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada para aquela execução, tá legal? Então, vamos lá, vamos voltar para a lousa, que eu quero deixar isso daqui mais específico para vocês. O devedor, ele foi intimado e a gente viu que abriu um prazo de 15 dias para ele pagar, sob pena de multa de 10%,
mais honorários advocatícios em 10% também. A gente vai ter que ter uma base que, se o devedor paga, a obrigação é satisfeita e extingue-se o processo. Se ele não paga nesses 15 dias, abre-se o prazo para, então aqui, não pagou. Abre-se o prazo de 15 dias, nesse caso do 523, para o que, gente? Para que o devedor impugne, apresente aí impugnação ao cumprimento da sentença. E a gente vai estudar já já, porque está no 525 a impugnação ao cumprimento da sentença. Mas vamos voltar aqui para os nossos slides. O parágrafo 2º do 524 diz que, para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 dias para efetuá-lo, exceto se outro lhe for determinado. Ainda, parágrafo 3º, quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz vai poder aí requisitá-lo sob cominação do crime de desobediência. Quando essa complementação desse demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz vai o quê? Ele pode, a requerimento do exequente, fixar o prazo de até 30 dias para que ele cumpra essa diligência, tá legal? E o parágrafo 5º está dizendo aí que se os dados adicionais a que se refere o parágrafo 4º não forem apresentados pelo executado sem a justificativa, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente, apenas com base nos dados que ele dispõe, tá? Agora a gente chegou aqui no artigo 525, que é sobre a impugnação ao cumprimento da sentença. Então, transcorrido aquele prazo de 15 dias, que está no caput do 523, inicia-se o prazo de 15 dias para quê? Para que o executado apresente impugnação ao cumprimento da sentença. É a defesa do executado nos autos do cumprimento da sentença. Só que a gente vai notar que ele vai poder alegar algumas matérias específicas. Por quê? Porque o cumprimento da sentença, ela vem com o fim da fase de conhecimento e inicia-se a fase de cumprimento da sentença. Então, toda matéria que for alegada ali na defesa do executado, ela tem que ser superveniente à sentença. Mas a gente vai estudar isso daqui, a gente vai entender agora. Vamos lá, gente. Parágrafo 1º. Na impugnação, o executado poderá alegar: inciso 1, falta ou nulidade da citação, se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia. Gente, a gente sabe que a citação é o que dá o quê? Dá ciência para o executado ou para o réu, que contra ele corre um processo, para que ele possa ali se defender nos autos desse processo, certo? Exercer aí o seu direito constitucional de contraditória e ampla defesa. Se ele não foi citado, se teve algum defeito essa citação, se teve uma nulidade, o processo correu à revelia, então ele vai poder alegar isso. Quando? Agora, impugnando esse cumprimento da sentença. Vamos continuar aqui vendo as outras causas que ele pode alegar aqui. Ilegitimidade da parte, sim. A gente vai lembrar que essa ilegitimidade ela tem que ser posterior à sentença, né? Por algum motivo, ele não é mais parte legítima ali de satisfazer essa obrigação, mas essa prova ele vai fazer, ele vai demonstrar que isso ocorreu após essa sentença, o trânsito em julgado dessa sentença, que ele não poderia ter discutido isso lá no processo de conhecimento, ok? Então, vamos continuar. Inciso 3, inexeguibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. O título, ele perdeu uma das suas características aí, ele se tornou inexigível ou ainda a obrigação. De repente foi satisfeita e ele vai alegar isso, não há mais exigibilidade dessa obrigação. Inciso 4, penhora incorreta ou avaliação errônea. A penhora está incorreta, recaiu sobre um bem incorreto ou ainda essa avaliação
ela está errada, está num valor muito abaixo de mercado, por exemplo, né? Imagina um imóvel que a gente sabe que vai aí para leilão e foi uma avaliação errada. Inciso 5, excesso de execução ou acumulação indevida de execuções. Então, o exequente pretende além da execução e aqui é o momento que o executado vai alegar isso na sua defesa. Inciso 6, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Então, o executado vai alegar o quê? Que há aí a incompetência do juízo, seja ela relativa ou absoluta, e ele vai alegar isso agora. Então, aquele juízo que participou da fase de conhecimento, ele não alegou ali, mas ele está falando do juízo da execução. Por quê? Porque, de repente, o exequente resolveu ajuizar esse cumprimento de sentença em outro local, tá? E aí, esse executado vai poder alegar isso agora, esse é o momento, tá? Continuando aqui. Inciso 7, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Parágrafo 2º, a alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos artigos 146 e 148. Então, aqui a gente viu que se houver qualquer causa que modificou ou extinguiu o direito do exequente, o executado vai trazer ali na impugnação ao cumprimento da sentença, quando, dizendo que ele pagou, houve o pagamento ou uma nova ação, então tudo isso, abriu-se esse momento para ele. Quando, após o prazo, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para impugnar. Ok? Ainda o parágrafo 2º está dizendo o quê, gente? Sobre impedimento e suspeição do juiz. Ali, no 146 e 148, é o procedimento. Lembrando que 144 versa sobre o impedimento e 145 sobre suspeição, ok? Então, vamos continuar? Parágrafo 3º, aplica-se a impugnação disposto no artigo 229, que fala ali sobre litisconsortes e prazo em dobro dos litisconsortes, né? Então, ele está dizendo o quê? Se as partes tiverem advogados diferentes, de escritórios distintos e ainda os autos forem físicos, aí sim o litisconsórcio tem prazo em dobro. Caso contrário, gente, pode ter advogados diferentes, de escritórios distintos, mas os autos são digitais, autos eletrônicos, não pode, tá? Então, esse prazo em dobro tem essa regrinha aí do 229. O 525, parágrafo 4º, diz ainda, quando executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia a quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo. Ou seja, não adianta só o executado dizer que há um excesso de execução. Ele tem que demonstrar isso e ele tem que apresentar um demonstrativo discriminado do débito, dizendo, olha, não devo 100, na verdade eu devo 80, e está aqui o meu demonstrativo, né? Os documentos que eu pretendo aí fazer prova desse meu direito, ok? O parágrafo 5º diz que nessa hipótese que eu acabei de falar para vocês, não apontado esse valor correto ou não apresentado o demonstrativo, essa impugnação será liminarmente rejeitada, quando, se esse excesso de execução for o único fundamento dela, tá? Porque se houver outro, a impugnação vai continuar, ela será processada, porém, o juiz não vai examinar essa alegação de excesso de execução. Por isso que eu frisei no parágrafo 4º, ele tem que demonstrar ali o direito dele, demonstrar que realmente há um excesso de execução. Se não, se a impugnação dele versar apenas sobre isso, o juiz vai rejeitar liminarmente. Ou, se tiver outras matérias para que o juiz examine, ele vai examinar as outras, mas essa parte do excesso da execução estará de fora desse exame, ok? Continuando aqui, o parágrafo 6º diz que a apresentação de impugnação não impede o que? A prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado, desde que garantindo o juízo com penhora, caução ou depósitos suficientes, atribuir-lhe o efeito suspensivo. Então, para atribuição desse efeito suspensivo, uma vez que a simples apresentação da impugnação não gera esse efeito suspensivo, então os atos executivos podem continuar ocorrendo. Se o executado pretende suspender, né, esse cumprimento da sentença,
ele vai calcionar o juízo, tá bom? Então, ou ele vai calcionar com penhora, ou com um valor aí equivalente, depositar um valor equivalente, ou uma calção, tá bom? Se a gente for aqui, ó, 525 ainda, parágrafo 6º, diz: se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento dessa execução for manifestamente suscetível de causar a esse executado o quê, gente? Grave dano ou de difícil ou de incerta reparação, tá bom? Então, ele vai demonstrar o quê? A probabilidade do direito dele e o risco na demora de ser concedida aí essa suspensão do cumprimento da sentença, tá bom? E o parágrafo 7º diz aí que essa concessão desse efeito suspensivo, que se refere aí ao parágrafo 6º, não impedirá a efetivação de alguns atos, como de substituição, reforço, redução da penhora e de avaliação dos bens. O parágrafo 8º diz que quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas à parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. Então, gente, o que acontece? Se esse efeito suspensivo só diz respeito a uma parte, o resto vai continuar. Então, apresentou a impugnação, mas o cumprimento, a sentença continua correndo aí, legal? Parágrafo 9º. A concessão de efeito suspensivo à impugnação deduzida por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não impugnaram, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao impugnante. Então, quando há mais de um executado, se um só apresenta essa impugnação, mas essa matéria, esse fundamento não diz respeito à execução que vai ocorrer contra os outros, então essa impugnação vai trazer efeitos apenas para esse executado. Legal? Parágrafo 10. Ainda que atribuído o efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer esse prosseguimento dessa execução. Quando, gente? Quando ele oferece e presta nos próprios autos caução suficiente e idônea. Aí quem vai arbitrar essa caução é o juiz, tá legal? Parágrafo 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade, adequação da penhora da avaliação, e dos atos executivos subsequentes podem ser arguídas por simples petição, tendo executado em qualquer dos casos o prazo de 15 dias para formular essa arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato, ainda sobre a defesa do executado. Vamos continuar aqui porque o parágrafo 12, ele diz assim: para efeito do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º desse artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundado em lei ou ato normativo, considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo, tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição, em controle de constitucionalidade, concentrado ou difuso. Ou seja, o STF decidiu ali que aquela lei ou aquele ato normativo é inconstitucional, né? Logo, tudo isso superveniente à sentença, né? O executado tomou ciência, isso daí aconteceu superveniente à sentença, ele vai alegar a inconstitucionalidade dessa lei ou desse ato normativo que se baseou essa sentença que hoje corre contra ele em execução. Continuando, parágrafo 13, ele diz aí que nos casos do parágrafo 12, os efeitos dessa decisão do STF poderão ser modulados no tempo em atenção à segurança jurídica, modulação do efeito a respeito daquele tema que o STF julgou, a inconstitucionalidade daquela lei ou daquele ato normativo. Parágrafo 14, a decisão do STF, referida ali no parágrafo 12, deve ser anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Ainda, parágrafo 15. Se a decisão referida no parágrafo 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenta, caberá a ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF. Então, o prazo é de 2 anos, a gente sabe, e esse prazo começa a contar do trânsito em julgado da decisão do STF. Então, essa decisão que fala o parágrafo 12 tem que ter sido feita anteriormente ao trânsito em julgado daquela sentença. E mais, se for posterior, o efeito dela vai ser por ação rescisória, tá? 2 anos, 966, dá uma lida aí sobre ação rescisória.
526 diz que é lícito ao réu, antes mesmo de ser intimado para esse cumprimento da sentença, ele comparecer em juízo e oferecer o pagamento no valor que ele entender devido, apresentando a memória discriminada do cálculo. E o autor, sobre esse pagamento que ele vai fazer em juízo, vai ser ouvido no prazo de 5 dias, podendo impugnar esse valor depositado, sem prejuízo de levantar o depósito de parcela incontrovérsia. Então, aquele valor que ambas as partes concordam, eu devo 500, mas o exequente acha que eu devo 500, mas eu acho que eu devo 200. Então, eu vou apresentar a memória de cálculo e vou depositar os 200. Se o exequente vai impugnar os 300 que eu não depositei, tudo bem, mas eu e ele, a gente concorda numa parte, que eu devo 200. Ele acha que eu devo mais, então ele vai demonstrar que eu devo mais, vai continuar ali correndo o cumprimento da sentença, mas aqueles 200 é uma parcela que o exequente já pode levantar, ok? Continuando. Parágrafo 2º, concluindo o juiz pela insuficiência do depósito sobre a diferença, incidirão multa de 10% e honorários advocatícios, também fixados em 10%, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes. E o parágrafo 3º diz aí que se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo. E o 523, para a gente finalizar esse capítulo, diz que aplicam-se as disposições desse capítulo ao cumprimento provisório da sentença no que couber. Ou seja, aqui a gente encerra. Sobre impugnação, a gente vai começar aí numa próxima aula, continuando os nossos estudos sobre cumprimento da sentença. Bons estudos e até a próxima.